Aleluia, Pai. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 14. E mais uma vez eu reforçando com os irmãos, em relação ao uso dessa máscara que eu estou usando, Muitas pessoas perguntam, querem saber por que eu estou usando a máscara, É porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários, E já estamos findando, Então logo termine, então eu estarei, já tirando a máscara, tá certo, irmãos? Este é o único motivo do qual eu estou usando esta máscara, tá certo? Mas vamos à meditação da Santa Palavra de Deus, que é o que verdadeiramente interessa, Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 14. O título da mensagem é: o dom de profecia é superior ao de línguas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 1 Coríntios 14. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou repetir esses últimos 3 versículos porque é da maior importância, Vamos repetir, na verdade é tudo, Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. A não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse, ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, se flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado.
Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que falei, pois, orarei com o espírito. Que farei, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto? Ou amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Aleluia, Pai. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Aleluia, Pai. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indultos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Aleluia, Pai. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A necessidade de ordem no culto. Né? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outros que estiverem assentados for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados.
e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proíbais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos já para a nossa meditação nessa palavra extraordinária de 1 Coríntios 14. O dom de profecia é superior ao de línguas. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, Paulo fala aqui, em relação, o comportamento do crente, servo de Deus, profeta do Senhor, dentro da igreja, Porque todos nós reunimos na igreja com um único objetivo, Seja servos ou livres, seja homens ou mulheres. O objetivo de todos é um só: adorar a Deus. É para isso que existem as igrejas de Deus, as igrejas de Cristo, Elas existem puro e exclusivamente para adorarmos ao Senhor, num lugar específico, num lugar onde o Senhor está ali nos esperando. Antes de nós chegarmos, o Senhor já está naquele local esperando nós chegarmos, para que nós possamos apresentar a Ele as nossas queixas, os nossos lamentos, por que não dizer as nossas demandas, É uma linguagem que todo mundo entende, Então você necessita de alguma coisa de Deus. Deus nos vê e nos contempla em qualquer lugar que nós estivermos, E mesmo antes de nós falarmos, Ele já sabe do que nós necessitamos. Só que o nosso Deus, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai de misericórdia, Ele é um Pai poderoso. E assim como um pai, senta para ouvir, a necessidade do filho que o ama, Assim também Deus faz a mesma coisa conosco, De modo que todos nós temos as nossas necessidades, Aquelas que nós precisamos, que o Senhor nos conceda, porque é impossível que o homem possa nos conceder, E daí nós temos que falar com Deus que, assim como um filho recebe de um pai, ou um funcionário recebe de um patrão, e nós, os servos, recebemos do Senhor Jesus, servo de Deus e profeta do Senhor, recebemos do Senhor Jesus. Então é necessário que nós irmos à igreja para falarmos com Deus e para ouvir Deus falar conosco, É tão sério isso, irmãos, que o salmista Davi, que era rei de Israel, era compositor, era músico, era profeta, era juiz. Davi era tudo isso de uma vez só, Ele fala no Salmo 122, versículo 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o dia a dia de um homem que trabalha na vida ativa, ele é muito atribulado, ele é cheio de preocupações, cheio de problemas para que ele possa resolver de um modo geral,
Todos nós temos problemas para resolver diariamente, todos os dias. Não tem quem não tenha, né? E nós precisamos nos esforçarmos para resolvermos todos os problemas da melhor maneira possível. Para chegarmos no fim do dia, agradecemos a Deus pelas soluções que o Senhor nos apresentou, nos concedeu, e a gente consegue resolver todos os problemas que vêm sobre nós, suas demandas, né? A gente consegue ouvir, assimilar e encaminhar a solução, né? De modo que a gente agradece a Deus quando chega no final do dia, as coisas deu certo, né? E o salmista Davi, naquela época, o povo subia a Jerusalém, ao templo de Deus para orar, né? Era basicamente uma vez por semana, né? Era aos sábados que era o dia de ir para a igreja, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É porque uma semana passa muito rápido, mas já estávamos saudosos do dia que esteve, para chegar o próximo dia também, né? E assim somos também nós, né? E na igreja, irmãos, a gente precisa estar atento. Atento ao quê? Atento a tudo que acontece a cada fração de segundo na igreja. Precisamos estar ligados, não no povo embaixo, mas sim no altar do Senhor. Porque o Senhor está ali, nos contemplando. O Senhor quer falar. O Senhor está falando, né? E se nós ficarmos desapercebidos, né? Ou despercebidos, né? Ou desligados, nós podemos perder a nossa bênção, a nossa vitória, por estarmos ali desligados. O Senhor quer que nós ficamos atentos, né? A tudo que acontece ali no altar do Senhor. Olhos fitados no altar, ouvidos abertos para a palavra do pregador, quem estiver no altar, independente de quem quer que seja, né? Seja cantando o louvores a Deus, seja em oração, seja a palavra de Deus, seja a revelação, seja a profecia, seja lá o que for, nós não podemos nos descuidar, né? Desviar o nosso pensamento, o nosso ouvido, o nosso olhar, que uma fração de segundo sequer, que o Senhor está falando e é muito proveitoso, né? É muito precioso o nosso tempo na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Por isso, o salmista, o apóstolo Paulo fala aqui exatamente nesse sentido, né? O dom de profecia é superior ao de línguas. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por quê? Porque o profeta, ele usado nas mãos de Deus, ele está falando ao povo que está dentro da congregação, que estão ali assistindo o culto, né? E nós precisamos entender o que é falado. Por isso que ele faz a comparação do dom de línguas em relação ao dom de profecias, né? Ele fala que o dom de profecias é maior porque a profecia a pessoa passa na língua do homem, né? Passa na linguagem do homem, falando para a edificação da igreja, né? E o de línguas, Deus muitas vezes fala, né, para repreender indultos ou qualquer outra pessoa dentro da igreja, né? E se a pessoa não souber interpretar e não tiver intérprete, a pessoa não entende, fica sem edificação. É por isso que ele fala nesse sentido, tá certo? Nós vamos prosseguir aqui, nós vamos poder entender claramente que é exatamente o que eu estou falando aqui, tá certo? Né? Porque o que fala língua, estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, de coisas ocultas, né? De coisas ali, enfim, coisas ocultas e pronto, não é outra coisa, né? Porque ninguém entende a língua, não tem intérprete e quem está falando também não interpreta, né? Então por isso que Paulo faz essa recomendação, né? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, né? A profecia nada mais é do que uma resposta de Deus sobre alguma indagação que nós fizemos, né, ou façamos, né? E também um recado de Deus, uma orientação de Deus
para que nós possamos fazer, nos consertar, seguir, andar e receber o melhor do Senhor sobre as nossas vidas, né? A profecia, muitas vezes, ela vem em forma de advertência. Outras vezes ela vem em forma de estar ali, dando de confirmação, né? Então, de modo que, de todas as formas, a profecia provém de Deus e não provém do homem, né? E quando nós recebemos uma advertência, né, nós procuramos nos consertar, nós procuramos melhorar o nosso relacionamento, nós procuramos andar no caminho correto, né? E quando recebemos de Deus, né, nós ficamos com toda certeza felizes, porque o Senhor está falando conosco. Isso prova que o Senhor se importa conosco e a gente fica realmente muito feliz, né? Então, e tudo isso vem para a nossa edificação, né? Por isso que Paulo fala dessa forma aqui, tá certo, irmãos? E ele fala: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Porque quando nós oramos em espírito, irmãos, nós recebemos uma graça muito grande de Deus. E nós melhora ainda mais quando o Senhor nos usa em línguas, no dom de línguas, né? Nós melhoramos, nós nos aproximamos mais de Deus, porque isso mostra a nossa santificação. Santificação de corpo, alma e espírito. Porque a palavra de Deus afirma que o Espírito Santo do Senhor não habita no corpo sujeito ao pecado, né? Então vocês olham aqui, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, você receber no seu corpo, né, ali, de forma ampla, geral e restrita, a virtude do Espírito Santo. O Senhor te usando com o seu próprio Espírito, falando na sua própria boca. Então é coisa tremenda, né? É de um valor extraordinário, de um valor imensurável, né? Esse acontecimento, né? Então, de modo que a palavra continua falando: o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, né? Então, de modo que o Espírito é um mesmo Espírito, né? Mas além de edificar a si mesmo, o que profetiza, porque é o Espírito do Senhor usando ele, edifica também a igreja. Por isso que o resultado é maior, o resultado é melhor, é mais direto. Quer dizer, que se alguém não ouviu, porque não quis ouvir, porque a mensagem foi passada. Deus não manda recado, Deus manda assim um mensageiro, ele usa os seus ministros, né? E ele passa a mensagem de Deus, né, em forma de recado, para que as pessoas ouvem e possam entender o que Deus está requerendo, ou querendo, ou está nos entregando naquele momento da profecia, tá certo? Aleluia, Pai, louvado, porque isso aproxima mais e mais o homem de Deus. Muitas vezes o homem pede uma resposta para Deus, né? E ele fica esperando, né? E Deus usa os seus servos para entregar as profecias de Deus, que muitas vezes é a resposta de Deus, né? Então a pessoa fica feliz, fica alegre, fica grata a Deus, glorifica a Deus, louva a Deus e se aproxima mais de Deus. E é isso que Deus quer. Deus não quer outra coisa do homem, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. O apóstolo falando, né? Mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, né? A não ser que também interprete para a edificação da igreja, né? Então é importante que tenhamos esse entendimento, né? Não é proibido falar línguas estranhas, quando ela provém, é a manifestação do Espírito de Deus nas nossas vidas, ali na igreja, né? E para isto, todos recebem mais virtude, mais poder, mais graça. Por quê? Por causa da presença viva ali do Espírito do Senhor na vida daquele servo, daquela serva, falando com a igreja, né? Os irmãos se alegram e ficam felizes, falam: oh meu Deus, que maravilha, o Senhor esteve no meio de nós hoje,
O Senhor falou conosco, o Senhor falou com a igreja. Todo mundo sente mais próximo de Deus, mais feliz, mais alegre, mais contente, mais edificado, porque está vendo que o Senhor estava ali no meio. O Senhor visitou o seu povo. Para quê? Com um único objetivo, pura e exclusivamente para abençoar o seu povo. Então o povo se alegra, e como se alegra? Com a manifestação do Espírito Santo, usando ali um irmão, uma irmã, um, dois ou três, apenas um, não importa. As pessoas sentem visitado pela presença do Senhor, falando na boca do seu servo, da sua serva. É algo realmente maravilhoso, né? Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Ou seja, tudo aquilo que foi falado pelo Espírito, de falado em línguas, na boca do irmão, né? Havendo intérprete, havendo interpretação, as pessoas tomam conhecimento, e com toda a certeza que, ainda que seja com uma única pessoa que o senhor quer falar, né, está falando, né, aquela pessoa procura consertar aquilo que estava errado na sua vida, ou recebe, e todo sente edificado por causa da manifestação do Espírito de Deus no meio da igreja naquela noite, né? E assim todos nós nos aproximamos mais de Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Por quê? Porque nós temos plena certeza, plena convicção de que o Senhor esteve e está no meio de nós. Isso é algo maravilhoso, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o apóstolo continua falando, né? A palavra, né? E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, né? Ou seja, na igreja, o Espírito do Senhor fala com a igreja para a edificação, né? A mais forte delas está aqui na palavra final do apóstolo aqui, por meio da doutrina, ou seja, por meio da palavra de Deus, né? A palavra é que salva, a palavra é que cura, a palavra é que revela, a palavra é que cria, a palavra é que edifica, a palavra é que salva, né? Foi pela palavra do Senhor que o Senhor fez todas as coisas, né? Mas o Senhor fala também através das revelações, através das profecias, né? Tanto através da manifestação de línguas, né? O Senhor fala todas essas coisas. Se eu não falasse por meio da revelação, ou da ciência, que é o dom do conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina, né? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, né? Para quem não sabe o que é coisas inanimadas, é um equipamento ou uma ferramenta que não tem som, né? É uma ferramenta morta. Porque a ferramenta que tem som, ela transmite uma mensagem, né? Você pega um violão, por exemplo, você toca na corda do violão, ele transmite um som, né? E você vai tocando, cada corda transmite um som diferente, e você consegue formar ali, né, algo que a pessoa entende e se sente edificado. Então são instrumentos, ferramentas, equipamentos inanimados, né? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, a comunicação precisa ser clara. A comunicação precisa ser transparente. A comunicação precisa ser
frutífera, produtiva, né? Para que ela possa surtir efeito do qual você usou aquela comunicação. Você não, independente da forma de comunicar, né? A comunicação tem que ser produtiva para haver edificação, né? É disso que a palavra está falando aqui em relação à comunicação, ao dom de língua e de profecia, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, né? Ou seja, palavras que as pessoas ouçam e entendam, né? Por isso que eu falo muito isso, eu uso isso no meu dia a dia. Comunicação precisa ser clara, transparente e objetiva, para que as pessoas possam entender e haver, nós termos o resultado esperado, o resultado necessitado, né? Para que nós possamos alcançar, porque a comunicação clara, transparente, né? Inteligíveis, né? De forma objetiva, ela produz resultados. Sempre produz resultados, né? Não fica dúvida nenhuma, não para a dúvida, né? E quando produz o efeito desejado, todos se alegram, todos ficam maravilhados com o efeito desejado da comunicação. Mas se não for clara, transparente e objetiva, não vai surtir o efeito desejado. Tá certo? Então, e uma vez não surtindo o efeito desejado, não há edificação. E se não houver edificação, ficou sem proveito. Não serviu para nada, não adiantou. E muitas vezes ainda gera mais confusão. Ainda complica mais ainda as coisas, né? Por isso que a comunicação clara, transparente e objetiva, ela é frutífera, ela é produtiva, porque ela surte edificação. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Assim também vós, com a língua, não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como se falando ao ar, né? Palavras jogadas ao vento, porque ninguém entende, ninguém sabe o que você está falando, né? Então faça uma comunicação clara, transparente, inteligível, objetiva, né? Para que as pessoas entendam e haja edificação. Falo muito isso. A comunicação no ser humano é tudo. Tudo. Eu falo muito isso. Os maiores problemas que existem hoje na vida das pessoas, no nosso relacionamento geral, né, é por falta de comunicação, né? Não é por comunicar mal, não. É por falta de comunicação mesmo, por não falar, né? Porque se falarmos e falarmos corretamente, vem edificação, né? E a palavra continua falando. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação, né? Falei isso essa semana ainda em relação aos presidentes de outros países que se juntam, né? E todos eles têm intérprete. Para quê? Para que todos, uma vez ouvindo, né, haja entendimento do que cada presidente está falando, está propondo, está pedindo, né? Está determinando, está reivindicando, né? Então aí fica havendo entendimento, a edificação, né? Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, né? E nenhuma delas é sem significado, né? Essa quantidade de vozes que que a palavra fala aqui, não é voz só de ser humano. Tem as vozes dos pássaros, dos animais, né? Tudo isso transmite um tipo de comunicado, né? Um para o outro, ou para com o ser humano, ou para outras espécies. E todos entendem, né? Todos entendem. Vocês vejam no caso um gavião, por exemplo, no ar, né? O gavião no ar, quando ele está buscando a sua presa, né? Andando, né? Quando tem uns pássaros que vê e avisa os demais, né? E aí você vê que eles correm, eles fogem para debaixo das moitas, debaixo das árvores para se defender. Ali foi uma comunicação, ali houve uma voz, né?
e houve entendimento, e houve edificação. Então é geral, né? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Vocês vê os animais, a vaca no curral, quando berra, lá longe no meio do gado, uma vaca berra, o filho dela, no meio de 50, 60, 100 bezerros, escuta a voz da mãe berrando, ele responde. O bezerro berra, a mãe responde, e vem correndo para o curral, para a beira do curral na mesma forma, porque ele entendeu a voz daquele filho, né? No terreiro, o galo, quando canta, né, transmite uma comunicação. Né? A galinha, quando canta, quando grita, transmite uma comunicação. Né? Se botou, se está querendo botar, procurar ninho. Né? Então, assim sucessivamente. Muitos são milhares das vozes que existem no mundo. Né? E há edificação. Né? Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Né? Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Ou seja, se você é um servo temente, fiel a Deus e está buscando dons espirituais, então você procura, né? Procura de maneira tal, de santificação de corpo, alma e espírito, jejum e oração, para que o Senhor possa te conceder de forma que não paire dúvida sobre a igreja em relação àqueles que te veem, que te ouvem e que recebem. Que seja comunicação clara, né, transparente e objetiva, que não pare a dúvida. É disso que a palavra está falando. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.